Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Design Team. Além de não pentear o cabelo, estou aqui novamente um novo vídeo. Inclusive, curta, compartilha, dá like, comenta. Pode comentar no final do vídeo. Sim, pode. Esse vídeo até não vai ter vinheta. Vitor, nem põe vinheta. Já falei pro editor agora, nem põe vinheta. Vem aqui comigo. Imagina você começar um projeto de UX, que a gente sempre faz. E aí você recebe os requisitos, tá tudo alinhado, tá tudo certinho. Só que quando você começa a trabalhar, você talvez perceba que está faltando algo que é muito importante: a conexão humana. A gente sabe que por mais que a conversa sobre colocar o usuário no centro tá lá, mas a gente sabe que a gente tem que ir além do clichê, da falácia. E o verdadeiro diferencial está justamente em entender e contar histórias que vão ressoar, vão conectar emocionalmente com as pessoas. Design narrativa. Cada interação tem que contar uma história. Criar uma experiência que não só funcione, mas também que se conecte emocionalmente. Design emocional. E essa é a diferença entre um design que é útil e um design, uou, fantástico, memorável. Então, começa aí se perguntando, por que estamos aqui? Quando você identifica o propósito por trás de cada projeto, a história talvez possa fluir de uma maneira mais natural. Porque cada elemento visual, cada decisão que você coloca no layout, cada interação, ela tem que reforçar essa narrativa. Não é sobre criar algo belo, esteticamente legal, mas algo que tenha significado. Essa abordagem transforma o design em algo maior, que é uma ferramenta para criar mudanças reais, possivelmente. Histórias que são impactantes, elas têm uma coisa que é muito comum: o conflito. Em design, o conflito é o problema que você precisa resolver. Sem ele, não tem história, nem razão para o projeto existir. Então começa a pensar quantos que não precisavam existir mesmo. E aí, por isso, você tem que olhar para os problemas como uma oportunidade, inclusive até de inovação. E a gente sempre fala que o design não só vai resolver o problema ou ajudar a resolver o problema, mas ele vai criar histórias que vão ajudar as pessoas a se conectarem emocionalmente com o que você está fazendo. E por isso, o convite é: abrace os conflitos. Eles vão ser a chave para você conseguir abrir e se conectar com as pessoas. E aí, pensando numa questão de narrativa, os verdadeiros heróis das histórias de design são os usuários, e não quem cria. As pessoas de design, elas não são protagonistas, mas elas são facilitadoras. E aí, empatia, claramente, é fundamental para você reconhecer e entender essas necessidades, desejos e tudo mais que as pessoas precisam para usar o produto. Quando o design é orientado por histórias, e histórias reais, você vai criar uma experiência que vai ser muito mais real, muito mais conectada de verdade. Tem um exemplo, eu acho bem interessante pensar nesse exemplo, que é o WhatsApp. Ele ganhou muita relevância justamente considerando as dinâmicas sociais e econômicas dos locais onde o SMS era caro. E ainda é. O design ali priorizou acessibilidade e simplicidade, criando uma experiência que vai se adaptar às limitações técnicas, mas atende às necessidades das pessoas. A comunicação, necessidade básica. E se você pensar no ambiente, as limitações culturais e as realidades tecnológicas, elas vão moldar as escolhas de design. Projetar pensando no contexto cria soluções mais eficazes e mais conectadas com a realidade. Isso é fato. E o objetivo final de todo design é transformar. E assim como nas melhores histórias, o protagonista, ou seja, o usuário, ele começa em um ponto e termina em outro. Com a sua vida melhorada de alguma forma, um desafio, que ele avançou. É muito importante, quando você está construindo, não olhar só uma questão de dados e métricas, mas de entender como o design pode transformar a vida e trazer essas superações para o usuário. E aí sempre se pergunte, qual será a mudança que isso vai trazer para o usuário? E um ponto aqui é que cada escolha visual, ela vai contar uma história. As cores, as fontes, hierarquia visual, tudo orienta o usuário e comunica alguma coisa. E um bom design vai além do funcional, porque ele comunica emoções, ele comunica valores, ele comunica propósito. Nunca subestime o poder da narrativa visual, porque ela é o fio que conecta o usuário à mensagem do design e que vai transformar a interação numa experiência que realmente vai ser usada e que realmente vai aparecer como uma experiência boa. O design funcional é básico, o design emocional, ele transforma.
E aí quando você envolve as emoções, cria uma conexão que seja a longo prazo, as histórias aí são claras e elas acabam ajudando a traduzir as funcionalidades em algo que realmente vai impactar a vida de alguém. Ou vai ajudar, pelo menos. Quando você está ali projetando, pense além das necessidades práticas. Faz isso. Constrói de alguma forma pontes emocionais e veja como o design pode fazer esse processo de mexer com comportamento e hábito. Porque design também é uma oportunidade de respeitar e amplificar a voz dos outros. Então, quando você cria espaços para que os usuários possam de alguma forma moldar suas próprias narrativas, uau, o impacto é muito maior. Então é muito importante você respeitar as individualidades também e criar um design inclusivo. Cada interação tem que ser uma celebração das histórias que os usuários estão carregando com eles. Design não é só funcional, ele também é cultural. Cada projeto, ele transmite os valores da sociedade, seja intencionalmente ou não. Sempre se pergunte, o que meu design diz sobre o que eu estou querendo construir? Inclusive sobre o contexto que ele está inserido. E para isso, é muito importante você pensar que toda escolha tem que ser intencional. Assim como uma boa história tem um clímax e uma conclusão, o seu design deve deixar uma marca. E aí você se pergunta, o que eu quero que as pessoas sintam ou lembrem depois de interagir com o que eu estou fazendo? Eu acredito muito que o design ele tem a capacidade de mudar os comportamentos, o mundo, com uma interação por vez. E a sua responsabilidade como uma pessoa de design é muito grande, mas também ela pode ser movedora. E ao criar com propósito e intencionalidade, você não só melhora produtos, mas você está se conectando de uma forma que as pessoas vão lembrar, vão usar, vão falar, uau, resolveu meu problema. E no fim, design é muito mais do que o que a gente talvez esteja fazendo. Para mim, design também é a arte de contar histórias que vão deixar marcas profundas e algumas vezes talvez até, se possível, inesquecíveis. O que você acha disso? Viajei na maionese? Me diz aí sua opinião, dá like no vídeo, compartilha, cria polêmica, conte histórias. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau! Preciso pentear o cabelo.